Direito Administrativo, Módulo Básico, Princípios do Direito Administrativo. Continuando o estudo do Direito Administrativo em seu módulo básico, vamos falar agora dos princípios constitucionais administrativos implícitos. Começando pelo princípio da continuidade, que é aquele que determina que a prestação dos serviços públicos deve ser ininterrupta. Embora esse princípio não esteja previsto na CF, por derivação você pode deduzi-lo do artigo 241 da CF, que fala sobre consórcios e convênios, dizendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total e parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Observe que se os consórcios e convênios devem ter continuidade nos serviços, por óbvio, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios deverão também tê-lo. E no caso do princípio da continuidade, é importante lembrar de algumas questões. Primeiramente, é possível que o servidor público faça greve, e você poderá aprofundar esse assunto nas aulas de Direito Constitucional. No entanto, a greve é proibida para servidores públicos de corporações militares, nos termos do artigo 142, inciso 4 da CF. E esse artigo vem disciplinando as Forças Armadas. E no inciso 4 ele fala: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. E o STF entendeu que essa limitação se estende a todas as corporações militares, ou seja, aos policiais militares, civis e às guardas municipais também. Lembrando que essa possibilidade de greve do servidor ela é regulada por lei específica, ou seja, lei ordinária, não é lei complementar, sendo que a doutrina entende que é uma norma de eficácia contida, e o STF pacificou o entendimento dizendo que é uma norma de eficácia limitada, nos termos desse mandato de injunção 712 de 2008. E caso você tenha o nosso livro, é só clicar aqui para lê-lo. Lembrando que essa distinção entre norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada, na avaliação da norma, tem implicação na liberdade da execução da norma. E embora eu coloque aqui o que a doutrina diz, você e eu sabemos que isso pouco importa, porque na hora da prova, o que interessa é o que o STF diz. E também em relação ao processo, o que interessa é o que o STF diz, e não o que a doutrina diz. Por ser uma norma de eficácia limitada, ela deve ser regulada por uma outra lei, e o STF aplica a lei de greve, que é a lei 7783, até que o Congresso Nacional regule uma lei para ser aplicada ao funcionalismo público. Lembrando que a lei de greve é aplicada naquilo que couber. Ainda é possível a greve do servidor que está em estágio probatório. Lembrando que o servidor que entrar em greve, o dia parado não será remunerado, ou ele vai compensar ou ressarcir esse dia. Em relação ao usuário, quanto à continuidade do serviço, é possível, segundo o artigo 9º da Lei 8987, resguardado, obviamente, o interesse público, em caso de urgência ou inadimplemento, interromper os serviços. E no caso de inadimplemento, é possível que seja interrompido o serviço conquanto que haja prévio aviso, nos termos desse recurso especial 1270339 de 2017, que é bem claro quando fala que o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou ainda em virtude de inadimplemento do usuário, quando houver devido aviso prévio pela concessionária sobre possível corte no fornecimento do serviço. Lembrando que deve ser resguardado o interesse coletivo, portanto, não pode paralisar serviços essenciais, como hospitais, creches. Ainda que eles estejam devendo e sejam usuários de serviço, eles não poderão ter seu serviço paralisado por força de ser um serviço essencial. Temos ainda, em relação à continuidade, a exceção do contrato não cumprido, que é abordada de forma mais detida nas aulas de Direito Civil. No entanto, em relação à administração pública, a exceção do contrato não cumprido ela é diferida, portanto mitigada.
porque a administração pode inadimplir o contrato por até 90 dias sem que o particular possa alegar a exceção do contrato não cumprido, ocasionando dessa forma a rescisão do contrato, conforme estudado na Lei 8666, nos termos do artigo 78, inciso 15 da Lei 8666. E o artigo 78 diz que constituem motivo para a rescisão do contrato o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Lembrando que essa situação decorre justamente das prerrogativas que tem a administração pública em contratar com o particular. Temos ainda o princípio da autotutela, que é o poder-dever da administração pública rever os seus próprios atos. Observe que é um poder-dever. Lembrando que esse poder-dever não afasta a tutela jurisdicional, nos termos do artigo 5º, inciso 35 da CF, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E em relação à revisão dos seus próprios atos, a administração pública pode anular os atos ilícitos ou revogar os atos lícitos, conforme nos aponta a súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Lembrando que essa revogação dos atos lícitos está ligada à discricionariedade administrativa. Temos ainda o princípio da motivação, que impõe à administração o dever de justificar, em regra, todos os seus atos. Lembrando que isso também é mitigado pela discricionariedade administrativa, que é limitada pela legislação, pelo princípio da proporcionalidade e pelo princípio da razoabilidade, que vamos estudar na próxima aula.